A oitiva do especialista em juízo como uma técnica probatória. Seja muito bem-vindo para a nossa lição prática jurídica de número 69, de um total de 365. Diariamente neste canal eu posto um conteúdo jurídico voltado a vencer o processo de conhecimento ou obter sucesso na defesa do executado. Hoje vamos falar de produção probatória. Hoje vamos falar da oitiva em juízo de um especialista. E a oitiva desse especialista pode ser um elemento probatório imprescindível para o juiz formar o convencimento numa determinada demanda, onde a questão fática controvertida ela é necessária que seja analisada sobre o ponto de vista técnico, sobre o ponto de vista científico, Questões que não estão sob o domínio do juiz, fogem ao seu conhecimento. Olha só como essa questão é interessante na sua prática jurídica. Pode ser que você esteja advogando em favor do autor ou do réu para uma demanda que envolve análise técnica de um determinado fato, análise técnica ou científica. Normalmente, quando o fato controvertido é um fato técnico ou científico, a prova a ser produzida é a pericial. A perícia exige uma análise pelo perito das circunstâncias do caso concreto. O perito vai examinar a pessoa, vai avaliar a coisa, vai produzir a prova e, por ser um especialista, naquela área do saber, naquele conhecimento, ele vai elaborar ali um laudo, um relatório pericial. E esse laudo pericial oficial vai responder as perguntas que as partes fazem, os quesitos, e ele vai ali apresentar a sua visão técnica sobre as circunstâncias do caso concreto. Quando eu me refiro à oitiva de um especialista como uma técnica probatória, não é a prova pericial. É um outro meio de prova, também típico, chamado prova técnica simplificada. Onde que está isso, professor, no Código de Processo Civil? Esse meio de prova, a prova técnica simplificada. Ela está prevista no artigo 464, parágrafos 2º e 3º do CPC. Lá está dito que, de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, ou seja, não é uma perícia, o juiz poderá determinar a produção da prova técnica simplificada. E quando que isso vai acontecer? Quando ele vai nomear um especialista, uma pessoa que tem o conhecimento técnico e científico sobre aquilo que está sendo discutido no processo. E essa pessoa será ouvida em uma audiência, será ouvida para explicar para o juiz, para informar para o juiz as regras das máximas de experiência daquela ciência, daquela arte, daquele ofício que aquele especialista domina no caso concreto. O que o especialista irá narrar para o juiz são máximas de experiência que são de conhecimento comum, mas comum a quem detém aquele conhecimento técnico ou científico. O professor está muito confuso. Vou traduzir. A prova técnica científica, ela é a oitiva de um especialista que ele vai narrar para o juiz quais são as regras comuns daquela ciência, quais são as regras de conhecimento de todos aqueles que dominam aquela determinada ciência. Por exemplo, vamos imaginar que a ação está discutindo um erro médico, uma ação de responsabilidade civil por erro médico, porque o réu, o médico, está sendo acusado de ter cometido um ato ilícito, que contrariou as normas da medicina quando realizou um determinado ato médico. Vamos imaginar aqui uma cirurgia plástica. O que será a oitiva desse especialista? Será a oitiva de alguém que também detém esse conhecimento, o conhecimento da medicina relacionada à cirurgia plástica, e ele vai narrar para o juiz, nessa audiência, as regras técnicas dessa ciência, daquele ato médico praticado. O que tem que ter de cuidado antes do ato médico, quais são as informações que têm que ser passadas para o paciente,
como que ocorre o pós-operatório, todos os relatos, todas as normas que já estão padronizadas pelo Conselho Federal de Medicina em relação àquela determinada conduta médica. Ele vai narrar as máximas de experiência que dominam aquele determinado conhecimento científico. Ele não analisa a situação do caso concreto, da vítima, a situação específica do ato praticado pelo médico réu. Isso é uma perícia. Ele vai dar ali relatos sobre as máximas de experiência, aquilo que é apenas de interesse e de conhecimento comum a quem domina aquela arte, aquele ofício, aquela ciência, mas que não é do conhecimento do juiz. E com isso ele pode auxiliar o juiz a formar o seu convencimento, porque ele vai justamente mostrar para o juiz como que a comunidade científica médica entende aquele ato, como que ele é correto, quando que o ato praticado foge às normas padrões da medicina, e aí o juiz consegue identificar e formar o seu convencimento também fundamentado nessa prova. Então, prova técnica simplificada, oitiva de um especialista, ele vai lá, não tem honorários, não tem aqui quesitos, ele apenas nessa audiência responde as perguntas de ofício do juiz e dos advogados das partes, ok? Artigo 464, parágrafo 2º do CPC. Valeu, pessoal!